Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Ou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Potiguar Notícias. Aqui em nossos estúdios, nós temos a especialista em constelação familiar sistêmica, Rebeca Cabral. E no segundo bloco, vamos receber a assessora de marketing digital, falando um pouco sobre a importância do posicionamento digital para profissionais e empresas, Priscila Barros. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Potiguar Notícias, primeira edição. Antes de iniciarmos as entrevistas de hoje, vamos falar sobre os canais de comunicação, as rádios, as TVs parceiras, saudando os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estão em mais de 60 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Para a gente é uma honra poder levar informação de qualidade imparcial para tantas pessoas, tantos norte e rio-grandenses. Vamos citar aqui os veículos parceiros do Potiguar Notícias, que levam o nosso sinal a todo o estado do Rio Grande do Norte. PNTV Web, a TV digital do portal Potiguar Notícias,
TV Natal, canal 12 da NET e 108 da Cabo Telecom, Cena TV, a web de Macaíba, Rádio Rural FM, 105 FM, FM Liberdade, Macaíba FM, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asas da Esperança, Santa Rita FM, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Guairás FM, Rádio Goianinha Web, a Rádio Educativa de Goianinha e TV Rádio Goianinha Web. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Potiguar Notícias, primeira edição. E para a gente poder começar o nosso dia, as nossas entrevistas, está aqui ao meu lado a especialista em constelação familiar, Rebeca Cabral. Com 14 anos de experiência empreendedora, formada em administração e gestão de negócios, Rebeca se viu aí no mundo, numa nova descoberta sobre a importância do autoconhecimento e se tornou uma terapeuta integral sistêmica, com especialidade na constelação familiar. E hoje é um dos principais nomes do nosso estado quando o assunto é constelação familiar. Seja bem-vinda, Rebeca, é um prazer tê-la aqui conosco em nossos estudos para falar de um tema tão atual em meio a tantos desafios familiares, com a pandemia, com o surgimento da pandemia. Obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande expandir esse conhecimento tão transformador, Transformou a minha vida e vem transformando muitas pessoas e espero que os telespectadores também possam sentir esse conhecimento e ampliar e melhorar seus relacionamentos familiares, amorosos, com os filhos. Estou muito feliz. Maravilha. Vamos lá, Rebeca. A pandemia redefiniu a forma como muitas famílias convivem. Muitos desafios foram impostos. O trabalho em casa, além disso, as crianças estudando de forma remota, o desemprego, os desafios sociais, enfim. Tudo isso favoreceu o surgimento de conflitos familiares. Os números só crescem ao redor do Brasil e fora do Brasil também. E uma das práticas que de fato vem justamente com essa proposta de resolver, de solucionar conflitos de ordem familiar é a constelação familiar sistêmica. Eu gostaria de perguntar para você, afinal, o que é a constelação familiar? Para que ela serve? Ela é a ciência dos relacionamentos, então ela serve exatamente para nos direcionar qual o nosso lugar, como nos portar em relação aos nossos pais, em relação aos nossos filhos, em relação ao trabalho, nosso chefe, nossos funcionários, onde tem pessoas, onde tem relacionamento, tem esse corpo de conhecimento que nos conduz a como nos comportar nessas relações, para ser uma vida mais leve, uma vida mais saudável. Relacionamentos saudáveis, esse é o nosso objetivo. Maravilha. Então, o ponto central da constelação familiar sistêmica é desenvolver os relacionamentos familiares para solucionar conflitos, muitas vezes até de outras gerações. É isso mesmo? Também inclui porque nosso comportamento, nós às vezes repetimos padrões familiares que vêm de forma inconsciente, mas por questões do relacionamento do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, bisavós, que eu sempre falo que nós não só repassamos, vamos dizer assim, características físicas da nossa família, mas também características emocionais, comportamentais. Então, tudo isso nos influencia, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, nos nossos comportamentos, consequentemente, nas nossas relações. Até mesmo as crenças, não é mesmo, Rebeca? Existe aí a herança que nós temos ao longo das nossas histórias, das nossas vidas, que a gente acaba repetindo sem se dar conta, de forma inconsciente mesmo. E dentro desse contexto da pandemia, Rebeca, como você vê, qual é o seu olhar sobre as questões familiares, sobre esses números crescentes? O que é que você tem a dizer?
precisamos ampliar um pouco o olhar e observar que a pandemia, em algumas situações, só clareou questões que já existiam. Mas como nossa vida é automática, o marido sai para trabalhar, a esposa e deixa a criança no colégio e aquela vida corrida, muitas vezes algumas questões, alguns problemas, eles estão escondidos, vamos dizer assim. Vamos empurrando com a barriga, como as pessoas falam, né? Nossas questões, problemas com relacionamento amoroso, questões com o filho. E a pandemia trouxe isso à tona. Exato. Então, tem esse problema que já era de muito tempo, que a pandemia aflorou isso, ela aflorou, e aí a gente tem um olhar diante disso. E os outros problemas que foram gerados por esse confinamento, né, por trazer essas crianças, aí tem às vezes cachorro, todo mundo naquela estrutura de conviver, reduzida de conviver 24 horas, né? Fora a soma em relação ao medo, a questão da doença, a gente perdendo entes queridos. Então, a constelação familiar ela vem também para clarear, né, para ampliar essa consciência desses problemas familiares. Então, tem o problema do pai e da mãe, e tem o problema com os filhos, e tem os problemas financeiros. Então, ele organiza, né, para cada um ir para o seu lugar, e que a gente possa, a partir daí, ter um caminho de como conduzir. Às vezes, são tantos problemas que a gente paralisa. A gente não sabe para onde dar o primeiro passo. E a constelação familiar, ela tem essa condução. Ela vem ordenar. Isso. Ela vem ordenar, colocar, né, tudo no seu devido lugar, podemos dizer assim. Dentro dessa perspectiva, Rebeca, qual a contribuição, né, da constelação familiar para as pessoas que estão passando por esse tipo de conflito? Como é feito esse trabalho? Qual é a verdadeira contribuição? Como pode, de fato, haver aí uma redistribuição, reordenamento nessa família? O primeiro ponto é exatamente acessar esse conhecimento, né, que nós não aprendemos quando crianças, como nos relacionar. Nós simplesmente fomos repetindo o que a gente aprendeu e muitas vezes gerando novos conflitos. Então, a constelação, primeiramente, é um corpo de conhecimento que nos dá clareza de como a gente se portar. Existem as ordens do amor, que são as leis básicas da vida, dos relacionamentos. Então, o primeiro contato é essa informação. Eu costumo, para facilitar o entendimento, de você ter um problema e você está ao lado dele, você não consegue enxergá-lo. E a constelação é como um drone, te leva para um outro ângulo. Para você observar. Para você observar por outras questões que antes a gente não tinha acesso a esse conhecimento. Então, no primeiro momento, é acessar essa informação que já amplia a nossa consciência diante dos relacionamentos. E o segundo momento é exatamente olhar para o que está oculto, né? Para o que está inconsciente. O que a gente tem na consciência, a gente já tem como direcionar novas escolhas, novas posturas. E o que está inconsciente, a gente acessa através do fenômeno fenomenológico, que é a constelação. E como se dá o processo para poder trabalhar a constelação familiar em grupo e individual? Existem aí duas formas de trabalhar esse processo. Como seria? Isso, tem o atendimento individual, que ele é feito online ou presencial, que a gente tem recursos para fazer esse acesso. Então, sempre nos meus atendimentos eu faço uma pequena introdução para trazer clareza dessas ordens do amor, que a gente não pode deixar de falar, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? São as ordens do amor básica da relação, esse corpo de conhecimento. E o de grupo, existem as pessoas que são os representantes que vão representar as pessoas, pai, mãe, o filho, ou alguns sintomas, as dores. Existe também, como eu falei, a constelação ela já está no direito sistêmico, nos conflitos familiares, solucionando grandes conflitos, grandes problemas, já está no Brasil todo, está na educação sistêmica, está nas organizações. Então, dependendo de qual o objetivo, esses representantes vão estar ali a serviço daquela pessoa.
Maravilha. E dentro dessa perspectiva, eu pude participar uma vez com você. Existe ali a cena, né, que é repetida para que a pessoa que está constelando, de fato, ela tenha a compreensão do que ela viveu e da forma como ela vem se sentindo diante desses fatos. Como é feito essa digamos assim, encenação, né? Que vocês, de fato, trazem para a vida, né, dos constelados e com qual objetivo? O objetivo é olhar a causa do seu problema. Muitas vezes a gente vem de forma cíclica, né, repetindo padrões familiar, ou muitas vezes a gente se sente como se estivesse andando numa esteira, que a gente faz e não sai do lugar. Sim. Então existe uma causa inconsciente que está querendo te mostrar algo nessa repetição. Então a constelação ela vem para ir focar, olhar a causa que você não consegue ver sozinha. Então você precisa de um constelador para que isso venha para a consciência e a partir daí você tomar novos direcionamentos, novas ações, né? Porque como eu falei, é um caminho a seguir. Então você vai ter mais segurança e clareza de como sair daquele contexto. Compreendi. É extraordinário, é fantástico. Só vivenciando, né, como você já participou, para ter a dimensão do que é participar de uma constelação familiar. É um processo fenomenológico, então palavras não descreveriam, mas eu convido a todos a participar. Maravilha. E dentro dessa perspectiva, Rebeca, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como nós podemos observar se estamos no nosso lugar nas relações ou se precisamos redefinir, realinhar alguma questão. Quais são os sinais? Primeiro, a sua insatisfação pessoal. Se você identifica que sua vida não sai do lugar, que seus relacionamentos eles se repetem, você está atraindo pessoas que têm o mesmo perfil e aquilo não te agrada, você gostaria de viver outras experiências. O seu financeiro ele não está fluido, você, por mais que você faça, você não consegue ou ter esse financeiro ou quando vem, ele vai embora rápido, é assim que a gente fala. Não tem uma sustentação, né? Uma viabilidade. Outra questão da saúde, quando você vem com doenças repetitivas. Então, a sua vida, de alguma forma, em algum setor não estar bem, né? Quando você avalia e você se conecta com sua força, eu quero mudar, só isso é o necessário. Eu quero mudar, algo está acontecendo. Então, é quando eu tomo essa decisão, você está pronto para fazer uma constelação familiar. Compreendi. Então, alguns dos sinais, a questão financeira, estar bem consigo, né, com os entes da família, a saúde física e emocional também contam muito para que vocês possam se permitir conhecer um pouco mais sobre essa terapia, né, integrativa sistêmica. E quais são as principais demandas que chegam até vocês? Sem dúvidas, relacionamento amoroso. É uma das principais. E o financeiro, né? Então, essa questão do problema com o parceiro, problema com a parceira, que aí já envolve, né? Que muitas vezes as pessoas não têm dimensão, mas tudo começa com o pai e a mãe, na nossa infância, né? Então, nossos traumas, nossas alegrias, o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, entre eles com a gente, com nossos irmãos. Então, isso traz todo um contexto. Um contexto que faz com que eu me relacione, eu me atraia aquela pessoa com que eu estou. Então, muitas vezes eu tenho que olhar para o meu parceiro ou para a minha parceira, não só ele, mas o pai, a mãe, os irmãos, toda a história dele vem junto. Então, quando se une esses dois sistemas, né? Desse casal, o que é que sistemas acontece? Distintos, né? Diferentes culturas, né? Exatamente. Então, essa união, né, precisa estar conflito. Tá envolvido com muito amor em ordem. Então, quando eu ouvi falar em constelação familiar, é um convite a colocar o amor em ordem, a gente ir para o nosso lugar, né? Ser parceira do parceiro como adultos, não mãe, né? Ou aquela coisa do cuidar do outro como mãe ou o homem como pai. Estar no nosso lugar em relação aos nossos pais como filhos, por amor, fora de ordem. Muitas vezes a gente quer salvar e cuidar do nosso pai e da nossa mãe.
Então, é um convite a ir para o nosso lugar. O lugar de filha, o lugar de esposa, o lugar de mãe. Então, é muito importante irmos para o nosso lugar ordenando esse amor, Kênia, porque a gente observa que tudo é por amor. Todas as nossas ações, a gente já acorda e todas as nossas ações é nutrida por um amor. Só que muitas vezes esse amor está adoecido, está fora de ordem, gerando o quê? Para ser mais claro, né? Dor. Ciúme, posse. Muitas vezes eu digo não para mim e sim para o outro. Então, é preciso organizar internamente esse amor para que eu tenha relacionamentos mais saudáveis. Excelente. E você colocou aí questões muito cotidianas e muito desafiadoras dos casais, primordialmente início de relação, né? Então, quando chega um filho, quando chega, de fato, situações desafiadoras que colocam esse casal à prova, muitas questões vêm, né, a ser aflorada devido a essas diferenças educacionais, a esses históricos. Então, é bem interessante e bem pertinente essa pontuação que você coloca, Rebeca, quando fala de trazer a consciência, ou seja, você conseguir observar a sua vida numa perspectiva diferente e, a partir dessa perspectiva, conseguir ordenar as suas relações para viver, né, com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais felicidade, com mais paz. Agora eu quero perguntar para você qual o principal fator que nos leva a agir repetidamente, né, com padrões familiares. Sem dúvida nenhuma, é o desejo de ser amado e amada, que nós chamamos, a primeira ordem do amor, é o pertencimento. Temos esse desejo de pertencer àquela família ou àquele grupo de amigos ou àquele grupo do time de futebol, né? Precisamos nos sentir pertencentes. Exato. E muitas vezes nós repetimos padrões, nós chamamos de boa consciência, repetimos aquilo que a gente aprendeu com o pai e a mãe, então nós estamos na zona de conforto porque estamos fazendo o que eles querem, então nos sentimos amados. E tem a questão da má consciência, que é quando eu não concordo com aquilo e quero agir diferente. Então, muitas vezes, mesmo dizendo não para a gente, por amor, a gente fica naquela zona, porque a gente se sente que, se for agir diferente, a gente não vai pertencer, a gente não vai ser amado. E é uma necessidade básica do ser humano fazer parte, somos seres sociáveis, não é mesmo, Rebeca? Isso, e aí no caso, por esse receio inconsciente, a gente acha que se agir diferente não vai ser mais amado. Então existe esse acesso a esse conhecimento da boa consciência, da má consciência, do amor claro, do amor cego. O amor cego é quando a gente está no amor da criança, que a gente repete simplesmente para estar ali naquele grupo, para agradar o pai, para agradar a mãe, mesmo de forma inconsciente. Olha e só. aí, quando a gente vai para a constelação, a gente vê que está aí, no amor da criança. A gente, muitas vezes, ainda está repetindo questões da nossa infância. Sem se dar conta. Sem se dar conta. E aí, repetidamente, surgem os mesmos resultados, os mesmos desafios. A gente começa a atrair pessoas, cenários, né, de uma forma intuitiva, né, mas sem ter consciência. Muito interessante. Você está, inclusive, agora com um grupo, né, de constelação familiar para ser lançado, para ser iniciado. Fala um pouquinho como é que acontece, com qual frequência, como as pessoas podem lhe procurar para poder fazer parte desse trabalho. Então, amanhã à tarde, né, vamos ter o grupo de constelação familiar, eu convido a todos. É um momento, realmente, como a gente fala, transformador, palavras não descreveriam, mas é exatamente o que você está vivenciando hoje, se está com algum tipo de conflito familiar, algo que tem aquela sensação que você não consegue sair do lugar. E também, assim, não precisa conhecer nada, simplesmente se conectar com sua força, o desejo de mudar algo na sua vida é o principal. E quando chegar lá eu faço uma introdução, né? Então nessa introdução é muito interessante que já vai caindo um monte de fichas, como a gente chama, identificando que nós estamos fora do nosso lugar, né? E que é
um caminho a seguir e traz uma clareza. Todo mundo fala, fica muito claro o que eu preciso fazer. Então, assim, dá muito conforto para as pessoas, né? E funciona das 15 às 18 horas, do sábado à tarde, então estão todos convidados. O meu Instagram é o Rebeca Cabral Oficial, com 2C, e qualquer coisa é só mandar dúvidas, estamos lá à disposição. Maravilha. Conversei agora com Rebeca Cabral, especialista em constelação familiar sistêmica. Ela falou um pouco sobre a constelação dentro do contexto da pandemia. De que forma nós podemos ordenar, né, para diminuir os conflitos familiares, promover reencontros e viver com mais paz, mais harmonia, mais felicidade. Rebeca, eu gostaria de deixar o microfone aberto para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores e também reforçar os seus canais digitais, se tiver mais algum, para divulgar um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu quero agradecer e falar para todos vocês que se conectem com o seu coração, percebam que tudo que você faz é por amor, mas que muitas vezes esse amor está fora de ordem. Então, existe um caminho claro para que a gente possa desenvolver isso e ter relacionamentos mais saudáveis. Esse é o grande convite da constelação familiar, ordenar o amor e ir para o nosso lugar. E quem desejar saber um pouco mais, também tem o site www.rebecacabral.com.br, além do meu Instagram, que é o @RebecaCabralOficial. Maravilha, Rebeca. Foi um prazer recebê-la aqui nos estúdios do Potiguar Notícias, primeira edição. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com a assessora de marketing digital, Priscila Barros, falando sobre a importância do posicionamento digital para profissionais e empresas. Até já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, postos de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel, financiados pelo Banco do Brasil e Caixa, com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco. Uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade,
a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Voltamos agora com o segundo bloco do Potiguar Notícias, primeira edição. Aqui ao meu lado eu tenho a assessora de marketing digital, especialista no trabalho de posicionamento digital para empresas e profissionais. Nós vamos conversar sobre a importância, de adentrar nesse universo para se manter competitivo em meio a tantas transformações, tantas mudanças que vivemos no mercado nos últimos anos, em especial no último ano. Não é mesmo, Priscila? Afinal, a pandemia ainda está em curso e uma das formas que os profissionais encontraram, as empresas encontraram para se manter em movimento foi justamente se posicionando nesse ambiente, comercializando seus produtos, seus serviços através dos canais digitais. Priscila, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco no Potiguar Notícias, primeira edição. Bom dia, Kênia. Bom dia a todos, telespectadores e ouvintes. Para mim que é uma honra começar a sexta-feira compartilhando conhecimento com vocês aqui. E como você bem pontuou, momento de transição, momento de tantas mudanças, e o digital vem com um aliado nesse posicionamento e principalmente, né, nessa vida do consumidor, do profissional das empresas, né? A gente costuma dizer que o online ele já não é mais não é nenhuma tendência, ele é uma realidade, de fato. E quando a gente fala em digital, muitas vezes as pessoas associam o digital a um meio, a uma rede social, a um site. Só que antes do meio, existem pessoas por trás. E são essas pessoas que ditam comportamentos, ditam mudanças. Então, mudanças que a gente vem avaliando, principalmente nesses últimos tempos, na verdade, elas já vêm ocorrendo há uma série de anos, né? Pessoas cada vez mais consumindo conteúdos, passando mais tempo no mundo digital. Então, o que avaliamos agora nada mais é do que pessoas ainda mais presentes e as empresas tendo que acompanhar essas mudanças e comportamentos para se relacionar e se conectar com o seu público. É uma mudança de comportamento, de cenário, de práticas, é uma transformação que de fato o digital trouxe, caiu no nosso colo e todos nós estamos tendo que se reinventar frente a tantos desafios. Priscila, eu tenho um dado aqui muito interessante da Anatel, né, que fala justamente sobre o aumento do tráfego da internet nesse período de pandemia. Imagina que 50% do tráfego cresceu justamente devido a essa migração, a essa readequação do cenário econômico. Dentro dessa perspectiva, como é que você pode nos colocar, como um profissional, como uma empresa, pode ingressar nesse mundo, nesse universo e alavancar seus resultados? Bem, Kênia, como a gente falou, a mudança de comportamento provocada pela pandemia, a mudança brusca, o digital passou a ser o único, né, em alguns momentos, um único momento de relação e conexão com o seu cliente. Então, pessoas que ainda não tinham um posicionamento muito bem definido se viram na urgência de se relacionar, porque ali era o único meio de comunicação. Então, hoje, muitas empresas e profissionais olham para esse cenário, às vezes até um pouco, vamos dizer assim, ainda difícil para ele, ou até mesmo não muito comum, e acaba executando ações porque acredita que todo mundo está fazendo, então ele tem que fazer também. Mas antes de tomar qualquer decisão, de criar qualquer posicionamento nesses meios, é muito importante um planejamento. Entender o porquê você está nesse digital, qual é o seu objetivo, como você vai se comunicar, quem você quer alcançar. Baseado nessas respostas, baseado nessa clareza, você consegue gerar ações estratégicas para alcançar o resultado. Porque se você fizer só porque todo mundo está fazendo,
dificilmente você vai encontrar o resultado ou alcançar o resultado desejado. Exatamente. Então, primeiramente, estabelecer um planejamento, ter foco no que você deseja no ambiente digital, reconhecer o público que você deseja atrair e ter um posicionamento consistente, que agregue valor, que chame de fato a atenção das pessoas. Afinal, nós estamos um pouco cansadinhos, não é mesmo, Priscila? São tantas ofertas, é tanto conteúdo, nós estamos vivendo uma era de excessos, né? Temos de tudo muito. E como se destacar? Nas redes sociais, em especial no Instagram, que eu acredito que é uma das redes que, de fato, as empresas, as marcas, os profissionais estão cada vez mais utilizando como vitrines para seus negócios, para seus empreendimentos. Perfeito, Kênia. Você colocou um ponto muito importante, que diante de tanta gente produzindo conteúdo, como a gente se diferenciar? Como as pessoas pararem de fato para olhar o seu conteúdo? Por isso que a gente pontuou a importância do planejamento. Porque quando você não sabe o que você está executando, você acaba postando, criando conteúdo de forma aleatória e no final você não sabe nem para onde ir, né? Então, quando você tem um planejamento muito bem desenhado, você começa a ter a sua essência naquela comunicação, que aí é onde vem a questão do destaque e da diferenciação do profissional. Porque as pessoas precisam parar para ler o teu conteúdo, parar para escutar você diante de tantas informações parecidas que ela pode encontrar na internet. Então, para se destacar e se diferenciar nesse meio, você precisa ter o que eu chamo de 4 Vs. Primeiro, ver o valor, ou seja, que valor você quer passar para a sua audiência, o que você defende, qual é a sua opinião e sua visão sobre o conteúdo que você domina. Então, quando você coloca a sua essência, aquele mesmo conteúdo que ela pode encontrar em outros meios, ele vai ter um temperinho diferencial. Exato. Porque é você falando, é a sua visão, é a sua opinião. Visual, os meios digitais, eles são extremamente visuais. Então, você, vamos dizer assim, agregar a sua identidade visual, as suas cores, aquilo que representa você e a mensagem que você quer transmitir, faz muita diferença também para a fixação na mente do seu seguidor, do seu cliente. O terceiro V, né, é a questão dos valores. Né? É muito importante a bandeira que você defende. O que você quer deixar de legado ali para aquelas pessoas. Qual é a sua mensagem? Exatamente. Não é mesmo, Priscila? Qual a sua mensagem, tudo o que lhe você norteia. faz, exatamente. E a tua voz, ou seja, o que você quer transmitir, como é a tua linguagem, o que representa você. Então, quando você faz esse conjunto de Vs, esses temperos especiais no seu posicionamento, na sua comunicação, você passa a ser diferente daquele público, daqueles profissionais e pessoas que estão publicando por publicar, replicando conteúdos facilmente encontrados em outros meios. Então, quando você coloca o seu tempero, a sua essência, eu até brinco dizendo assim, para se diferenciar você precisa ser você. Parece um pouco bobo e óbvio, mas quando a gente aplica isso, os resultados acontecem. Os resultados acontecem. E se nós formos nos limitar, né, ao conteúdo técnico meramente, nós temos acesso, é só dar um Google, pesquisar, tem que vir essa essência, essa autenticidade do profissional para poder destacar o seu posicionamento no ambiente digital. Como Exato. Priscila bem falou, os 4 Vs, V da visão, não é isso? Exato. Uma visão peculiar sua sobre o que você defende, o que você entrega para o mercado. O segundo V é o V do visual, do né? visual, Explorar muito da bem a sua imagem, imagem, as suas cores, sua identidade, a forma como você transmite a sua mensagem através daquele material que você está produzindo, né? Isso. Eu costumo falar, Priscila, que a imagem importa, né? Hoje não é suficiente ser competente. O profissional, ele precisa parecer competente. E quando nós falamos no ambiente digital, nas redes sociais, em especial o Instagram, que é uma rede que requer imagem, de fato, Exato. de qualidade, né? Dentro desse contexto, o que é que nós precisamos observar? Que não é postar por postar, trazer qualquer conteúdo, qualquer imagem, só porque está todo mundo fazendo. Exatamente. Você tem que ter um norte, saber o que você quer, qual a sua estratégia e, de fato, se posicionar de forma bem estratégica e diferenciada. Exatamente. Os outros 2 Vs, valores, saber quais são os valores
E o terceiro, a voz, a sua expressão, aquilo que de fato você defende, acredita e que você vai se posicionar para fortalecer a sua marca. Excelente pontuação. Agora eu quero falar um pouquinho sobre estratégia digital. Nós temos muitos canais, muitas redes sociais. Como o nosso ouvinte, como o nosso telespectador pode entender em que canais precisa focar, de que forma ele pode construir uma estratégia digital? Como a gente falou no início, a importância de, antes de começar qualquer posicionamento, é o planejamento. É entender que cliente você quer atingir. A internet ela tem o poder de falar para todo mundo, mas quem é o cliente que você de fato quer converter, atrair para o seu negócio? Quando você tem essa clareza, você vai entender qual é a sua voz, qual é a linguagem que você vai adotar para se comunicar com essas pessoas. E principalmente, quais são as dores, as necessidades desse público. Porque é aí que você vai gerar conexão com essas pessoas. Eu costumo dizer que a venda ela é um processo de interesse, de relacionamento que gera confiança, confiança gera venda. E esse processo também acontece no digital. Porque no digital, para a gente despertar o interesse, a gente precisa gerar conteúdo de valor. E esse conteúdo de valor só vai ser percebido ou despertado o interesse pela sua audiência a partir do momento que você entende os problemas que aquela audiência sofre naquele momento, para que essa conexão, esse relacionamento seja então gerado, né? E a partir desse relacionamento, a tua audiência começa a te enxergar como uma autoridade, gerando a confiança necessária para que então aconteça a tão sonhada e desejada venda. Então é um processo esse que você analisa, que você mensura, que você avalia diante de um planejamento muito bem definido. Então, planejamento é palavra de ordem para a execução, para a análise e constância das suas ações. E lógico, no momento em que você gera conteúdo de valor, você consegue entender quem é o público que você quer alcançar e o objetivo que você tem diante daquele posicionamento, existem diversas estratégias, patrocinados, ações que podem potencializar a sua mensagem chegar cada vez mais a públicos e pessoas diferentes daquelas que estão te acompanhando em seus canais. Mas uma coisa eu posso garantir, quando se tem esse planejamento, o conteúdo e a constância é fundamental nas nossas estratégias. Por isso que é importante saber o ritmo, né? Existem aí as fórmulas mágicas que os gurus da internet trazem, como se fosse, de fato, a certeza do sucesso. E cada caso é um caso, né? Porque nós temos uma rotina, ou seja, inserir o contexto digital na nossa rotina puxada de trabalho requer, de fato, um planejamento, como a Priscila bem colocou, mas primordialmente você entender qual o seu ritmo, qual é aquela constância que você consegue manter, né, ao longo do tempo. Porque não basta ter um posicionamento, entrar com velocidade e não manter a consistência. Você vai precisar de tempo para fomentar resultados. Exatamente. Não é mesmo, Priscila? Kenny, você pontuou algo bem importante, porque não existe uma regra, uma fórmula mágica no digital, como muitas pessoas acabam colocando e criando essa ideia de algo rápido e repentino. Costumo pontuar sempre, digital tem a ver com pessoas, comportamentos. E o que serve para mim, o que serve para quem pode não servir para você. Porque o seu público, você, são pessoas diferentes, com comportamentos e ações diferentes. Então é muito importante que a gente atente para isso e enxergue o nosso cenário. Enxergue aquilo que dá certo para a gente, avaliando as nossas ações, identificando se os nossos conteúdos realmente estão trazendo o resultado desejado, o que a gente pode mudar, o que a gente pode modificar e ajustar diante da nossa rotina. Mas sempre conseguindo se manter consistente e manter a disciplina de fazer as nossas ações, né? O sucesso vem da nossa disciplina. Exato. E não do achar que existe uma fórmula mágica para alcançar tudo isso. Exato. E é um trabalho muitíssimo interessante. Eu, particularmente, quando iniciou a pandemia, eu não tinha um posicionamento digital para converter. Ou seja, eu só fazia o meu trabalho ali de agregar valor, de entregar conteúdo, mas eu não tinha produtos digitais para atender o meu cliente, enfim, o meu próximo.
E aí, dentro desse contexto, rapidamente eu me redefini, né? Eu me redesenhei dentro desse ambiente e comecei a praticar exatamente o que Priscila está colocando aqui para vocês. Ou seja, eu tinha um objetivo claro, eu tinha um planejamento estruturado, eu sabia que cliente eu gostaria de conectar, de atrair, e aí, a partir disso, né, começa-se uma estratégia efetiva, direcionada, específica, né, fundamentada em métricas e não em vaidade. Exato. Afinal, né, hoje, as pessoas ainda confundem muito as métricas que convertem de fato. Curtidas, né? Engajamento somente não quer dizer conversão e venda. Você precisa entender se aquele seu posicionamento está gerando resultados efetivos. Exatamente. E aí as métricas podem mudar de profissional para profissional, de empresa para empresa, não é mesmo, Priscila? Exatamente. Eu costumo dizer que antes de olhar as métricas, observe, será que eu estou fazendo o meu melhor para converter ou até mesmo para agregar o máximo de transformação possível com aquela audiência que eu tenho? Porque se eu tenho 10 pessoas me seguindo e eu não consigo gerar valor para essas 10 pessoas, imagine quando eu tiver 10 mil pessoas. Exato. Então, não é sobre os números, é sobre as pessoas. Então, quando você consegue ter essa clareza e até mesmo essa importância diante do público que você tem, o crescimento e o número de seguidores vão ser consequência de um bom trabalho que você está executando. Então, é importante as métricas? É fundamental, porque a gente precisa mensurar tudo aquilo que a gente está fazendo, se está dando certo ou não. Mas ela não é o primordial. O primordial é a entrega de valor, é o planejamento que você tem, é o objetivo que você tem. E aí sim você juntar esses ingredientes para então alcançar o resultado que você deseja. Maravilha. Gostaria de agradecer, Priscila, a sua participação, a sua contribuição aqui no Potiguar Notícias, primeira edição. Deixar o espaço aberto para você divulgar um pouco do seu trabalho, que agrega muito valor e está fazendo a diferença, né, na vida de muitos profissionais e de muitas empresas norte e rio-grandenses. Eu agradeço imensamente o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui conversando, compartilhando um pouco sobre esse meio digital, esse mundo do marketing digital que é tão importante nesse atual cenário. Nunca foi tão importante a gente, de fato, se preocupar com o nosso posicionamento. Posicionamento esse que reflete a nossa imagem, reflete o nosso profissionalismo. Então, o questionamento que eu deixo nessa sexta-feira é: que mensagem você está transmitindo para os seus clientes? Como você quer ser lembrado? O seu posicionamento fala muito sobre isso. Então, se o seu posicionamento não está refletindo aquilo que você quer deixar na cabeça dos seus clientes, então está na hora de pensar e reavaliar se de fato você está trabalhando de forma objetiva no seu posicionamento. Então, muito obrigada pelo convite. E quem tiver interesse em acompanhar o meu trabalho, pode acompanhar através da minha rede social, Priscila Barros MKT. Será um prazer interagir com todo mundo que tiver interesse, tiver dúvida, fico à disposição para ajudar. Maravilha. Muitíssimo obrigada, Priscila. O Potiguar Notícias está chegando ao fim. No primeiro bloco, eu conversei com a especialista em constelação familiar sistêmica, Rebeca Cabral, que falou um pouco sobre conflitos familiares em tempo de pandemia, né? E agora, com Priscila, né, que falamos mais sobre o posicionamento digital de empresas e profissionais no ambiente digital, nas redes sociais, nos canais. Agradeço a todos a participação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos.
Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas.